Muito boa tarde, amigos do portal alemãodarroça.com, site do Rudy Balker, do Face, enfim, das nossas redes sociais. Estamos neste momento em Nova Santa Rosa, oeste do Paraná, para a gente bater um papo aqui com a secretária de Indústria, Comércio e Turismo, Andrea Niedermayer, que fala conosco, né? Bloimer, né? Loeblein, melhor dizendo. Não consegui decorar ainda bem, mas estamos ao vivo e que nem dizia, né, o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Então vamos dizer assim, a gente sabe, então por que não fazer ao vivo? Porque é muito importante. Nós estamos hoje no dia 10 de dezembro de 2025, sabemos que muito foi realizado através das mais diversas secretarias do governo Lari e Roque aqui em Nova Santa Rosa, e que também nós queremos levar ao conhecimento do nosso público que nos acompanha em grande número aqui em Nova Santa Rosa, no município, mas também para você que reside na região e que acompanha o nosso trabalho, para você também tomar conhecimento do trabalho com muita seriedade, honestidade, transparência, afinco, determinação, vontade de trabalhar, vontade de fazer as coisas acontecerem em prol da população, que é um espelho que a gente consegue colher da administração do Lari Roque. E a Andrea, que tem uma secretaria muito importante, que demanda aí a questão da indústria, do comércio e dos eventos relacionados à sua secretaria. É muito trabalho, e a gente quer saber um pouquinho hoje desse trabalho, Andrea, que foi realizado durante esse ano de 2025. Primeiramente, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso portal. Olá, boa tarde, seja você muito bem-vindo também, né? Primeira vez na nossa secretaria, e todas as pessoas que nos acompanham, sejam sempre muito bem-vindas, né? Estamos sempre de portas abertas para receber o comércio, o empresário e as pessoas no geral que precisam do nosso trabalho. André, nós sabemos que o início de uma gestão, você pegar de repente uma secretaria de quem de repente num trabalho inicial, é que nem o emprego, a pessoa tem uma experiência na atividade, porém quando ela chega numa outra empresa, a mesma atividade, muitas vezes, ela leva um tempinho para pegar um embalo. E não é diferente em órgãos públicos. Tem gente que costuma esconder. Eu acho que a clareza é o melhor, porque não é fácil. Você precisa se adaptar, você precisa conhecer a equipe, você precisa conhecer pessoas, você precisa se identificar com a população que necessita do trabalho da secretaria e assim por diante. São inúmeras questões aí que a gente poderia citar. Como foi esse início, o meio e agora essa reta final de 2025? Eu sei que teve muito trabalho. Eu gostaria que você relatasse para nós esse trabalho, como iniciou, os trabalhos que foram realizados, o balanço que se faz até aqui da sua secretaria. Isso, exatamente. Então, assim, Rudy, eu fiquei muito feliz com o convite, né? Um convite de confiança, né? Do prefeito Lari do Vice Roque. Trabalhei há muitos anos numa indústria de refrigeração, na Buchholz, aprendi muito lá, né? Tenho o meu comércio também, que é a minha lanchonete, em sociedade com a minha mãe, e então aceitei o convite de vir para cá. São ramos diferentes, né? Também participei da diretoria da associação comercial, então eu tenho conhecimento do que acontece no comércio, né? A gente tem um contato legal com os comerciantes, a gente já vinha trabalhando ali em conjunto, então a gente sabe das dores, né? Do que acontece hoje. Então, assim, no início foi, até hoje, né? Não tem nada que seja fácil, né? E tudo a gente tem que encarar com entusiasmo e com vontade de fazer acontecer. E isso da minha parte e da minha equipe aqui não falta. Essa vontade de fazer acontecer, de ir atrás, de buscar. Então, assim, logo de início já pegamos aí uma festa do município, né? Esse foi o maior desafio, poderia se dizer? O maior desafio, porque a gente tem que pensar que tem toda uma parte burocrática por trás. Os dias de festa em si são os mais tranquilos, quase que os mais tranquilos, eu diria assim, porque o que antecede o burocrático, a lei, e para a gente fazer com que as coisas realmente aconteçam de forma correta, sem
sem benefício próprio, né? Eu sempre digo que a festa deu muito certo, graças a Deus, porque em nenhum momento houve pensamento de benefício próprio. Sempre buscamos assim fazer o melhor para a população dentro da nossa realidade, sabe? Então as coisas fluíram, as coisas foram acontecendo, e eu acredito que foi um sucesso. Claro que a gente ali pôde observar algumas coisas que têm que ser melhoradas, que precisam ser melhoradas, mas tranquilo, a gente vai trabalhar no próximo ano para isso, né? É errando que se aprende, né? É aceitando, é admitindo os erros que a gente consegue melhorar. Então, algumas coisas, alguns detalhes que talvez a população em si nem tenha percebido, mas nós, né, diretamente sim, né? E outra aqui nós temos a Sala do Empreendedor, que é um braço dessa secretaria, né? E a Sala do Empreendedor atende muitas pessoas. Eu fiquei impressionada com o número de pessoas que passam por aqui, quando a gente tira relatórios, quando a gente verifica a quantidade de atendimentos, né? E temos uma equipe muito boa. Essa sala já tem alguns anos, né? Começou há muito tempo, e quem gerenciava aqui era o Jaime, que era um ótimo profissional, né? Então eu entrei como secretária, primeiramente como diretora de Indústria e Comércio até junho, e a partir daí eu fui nomeada secretária, né? De fato, o trabalho em si não muda, porque a gente se dedica e quer que as coisas aconteçam da melhor forma, mas quando se torna uma secretaria, a gente tem, digamos que, mais liberdade em certas coisas, mais, como eu vou dizer, poderes para conseguir algumas coisas. E não me refiro a prefeito, porque o prefeito Lari e o vice Roque sempre apoiaram totalmente todos os trabalhos que nós realizamos aqui. São pessoas assim incríveis, que não tem como eu deixar de falar, não só pelo cargo, mas pelo que eu vivo diariamente, o que a gente vê deles, né? Essa entrega deles, e é o que eles pedem de nós, e consequentemente a gente faz, né? Então a gente consegue mais recursos sendo uma secretaria, né? Através de governo, a gente consegue mais coisas nesse sentido. Então, não é fácil por se tratar de um órgão público, né? Por se tratar de legislação, de lei, de licitações. Às vezes a gente gostaria muito de priorizar o nosso comércio local mais, né? Mas existem as licitações, eu não consigo burlar, né? E não é do nosso feitio, e a gente não consegue fazer isso. Então, infelizmente... A lei, na verdade, ela foi feita assim, vamos dizer assim, quem fez as leis foram os nossos ilustres deputados, né? Mas eles não pensaram que poderiam indiretamente e de repente prejudicar o comércio local na cidade, porque a licitação ela é pública. Exato. E a palavra pública ela é para todos os públicos, determinado ramo, né? E é bom que a gente salienta isso, Andréia, porque muitas vezes é isso que acontece. Por exemplo, recentemente a gente teve aquela obra da outra secretaria, que é a do Max, né? Que teve aquela situação lá que foi polemizada por quem quis explorar politicamente a questão burocrática da legislação, e agora não aparece, né, para mostrar que o serviço está feito. E assim também acontece aqui, não tem o que fazer. É público, e se você precisa de determinado material, isso, aquilo, para colocar na sua secretaria, entram empresas de todo o território nacional, né, Andréia? Não tem como fazer diferente. Então, muitas vezes, o empresário que sabe disso, claramente entende, ele há de compreender também. Mas todos, igual forma, estão aí aptos, aqueles que estão aptos conforme a exigência da legislação, participam, né? Isso. Então, só para a gente fazer uma ressalva disso, porque a gente também já atuou muito tempo assessorando, né, prefeitos e vice-prefeitos e Câmara de Vereadores, então a gente toma essa liberdade nesse momento de também ajudar, né, vamos dizer, a esclarecer de uma forma como a nossa leitura de pensamento faz, com relação a essa questão que preocupa. Eu percebi, Andréia, que você ficou um pouco preocupada em citar essa questão de que não há como valorizar o comércio local, não por vontade, é por obrigação e burocracia da legislação vigente hoje no nosso país, que eu, na minha opinião, acho que deveria mudar.
Exatamente, é isso. Inclusive eu peço aqui para os nossos empresários que participem das licitações. A gente vai falar um pouco mais do trabalho para o ano que vem, mas aproveitando, nós traremos pessoas para palestrar, para ensinar, para fazer com que as pessoas tenham uma clareza maior em relação a licitações. Porque eu comprando no nosso comércio, eu sei que eu vou ter um produto de qualidade, né? E eu sei que eu vou estar beneficiando de certa forma o meu comerciante, porque eu sei que ele paga aluguel, ele paga luz, ele paga água, enfim, funcionários, que tudo gira aqui no nosso município, né? Então, assim, a gente vai trazer isso no que vem. Já teve uma palestra há uns anos anteriores, mas a gente vai fazer uma junção com a Associação Comercial, que também é parceira, para a gente conseguir fazer com que as pessoas tenham mais acesso às licitações. E que não é mais assim um bicho de 7 cabeças, mas precisa se participar, né? Nós temos também o Instagram aqui da Secretaria de Indústria e Comércio, e ali a gente vem postando algumas licitações quando vão abrindo, né? Para que as pessoas vão tendo conhecimento e quem sabe participar. É muito importante para que a gente faça girar as coisas aqui. Obviamente que coisas maiores, muito grandes, a gente não consegue, né? Mas o que consegue, o que nós tivermos de comércio, de indústria no nosso município que atenda, é muito importante que participem, né? Andréia, eu sei que, como você falou da sala do empreendedor, você tem buscado valorizar cada vez mais o pessoal do MEI, também essas pessoas que precisam, que na verdade o MEI nada mais, nada menos é do que o início de quem pode ser uma grande empresa algum dia, né? Então, eu sei que você tem projetos aí para os MEI de Nova Santa Rosa e que, inclusive, já tem algo aí para acontecer agora nos primeiros dias, ainda nesse final de 2025, é isso? Isso mesmo. Dia 16/12 vai acontecer a nossa feira. Ela já é tradicional, ano passado não teve, mas então esse ano nós faremos. Um formato um pouco diferente também, e agradecer também ao Laércio e a Jéssica, né, que são os meus braços aqui também, porque eu não estou o tempo inteiro somente com a sala do empreendedor, então eu tenho outras preocupações como um todo, né, a secretaria como um todo. Mas eles sempre estão aí para atender a população da melhor forma. Eu tenho acompanhado, tenho auxiliado, tenho feito alguns atendimentos quando precisa, mas eles que mais estão assim diretamente ligados com os MEIs. A gente vai organizando as coisas, os bastidores, digamos assim, né? Eu sempre estou nos bastidores, mas trabalhando para as coisas acontecerem, né? Então, dia 16/12, nós teremos a nossa feira MEI. Numa terça-feira, né? Nós optamos em mudar, fazer uma tentativa para resgatar um pouco essa feira, né? E faremos numa terça, porque na terça nós temos um fluxo grande de pessoas na cidade, né? Sempre era feito sábado à tarde. E sábado à tarde é um momento que normalmente as pessoas se recolhem, né? Fazem suas coisas em casa e tudo mais. Sábado é o momento de lazer, muitas vezes, né? Isso, então a gente, e era de manhã a feira, né, se estendia um pouco para a tarde, e aí a gente resolveu mudar, na tentativa de resgate, de fazer com que movimente, dia 16, na terça-feira, uma semana antes do Natal, né, das 14 horas da tarde, entrando no entardecer até as 20 horas, né. Então quem está trabalhando à tarde, já vai ali na praça, sai do serviço, passa ali, nós vamos ter muitas coisas legais. Nós teremos biscoitos de Natal, lembrancinhas, artesanato no geral. O pessoal já vai aproveitar, né? Mostrar seus dotes e conhecimentos, né? Para expor aí, para aproveitar a época natalina, né? Exatamente. Aí você pode comprar o teu presentinho lá, vai ter alguns brinquedos feitos de madeira, né? Teremos uma pracinha de alimentação, teremos mesa, cadeira, teremos cama elástica gratuita para as crianças, né? Das 14 às 20 horas teremos 2 camas elásticas. O Papai Noel vai estar por lá na nossa feira, das
17h30 às 20 horas também. Então, quem quiser ir lá entregar uma cartinha, tirar uma foto com o Papai Noel, ele vai estar presente. Então, assim, a gente mudou um pouco o formato, acrescentamos algumas coisas e hoje nós temos inscrito 24 expositores. Então, assim, foi uma aceitação muito grande. E também tem que agradecer essas pessoas, né, que me abraçaram aqui também, né, e que aceitaram o convite e que estão super empenhados para participar. Agora, são 24 MEIs inscritos para essa edição. Exato. Olha, André, eu confesso para você que a gente pode fazer já uma pré-análise, um pré-julgamento em termos de participação de MEIs nesse evento. Porque recentemente a gente teve em Marechal Cândido Rondon, aqui nós temos 8.500 a 9.000 habitantes, Marechal Cândido Rondon já chega próximo a 60 mil, e lá a gente teve, se compararmos com o índice populacional de Nova Santa Rosa e Marechal Rondon, é bem provável, eu teria que fazer os cálculos bem certinho, mas pelos números que eu tenho aqui em mente, se não me falha a memória, Nova Santa Rosa, calculando pelo o número de habitantes que possui, supera em longe essa participação, então é positivo isso. Esses MEI também, eles têm recebido um apoio com relação à questão burocrática que vem vindo aí na reforma tributária a partir do ano que vem. Como está sendo administrado isso? Que orientação vocês têm no momento? Ou ainda é preciso aguardar a chegada de 2026 para que então se possa acessar aos canais que vão estar disponíveis pelo governo federal para fazer aí essa orientação aos MEIs, que com certeza será feito pela sua secretaria? Isso, ótima pergunta. Na verdade, no momento, nós não estamos ainda trabalhando nada em relação a isso. Mas já temos solicitado, já está em andamento, para que no primeiro mês nós possamos fazer novamente um diálogo. Palestra parece muito, né? Eu gosto de dizer um diálogo entre MEIs e uma pessoa instruída que vai passar todas essas informações e também para o nosso comércio. Porque, assim, tá bastante confuso, muitas conversas aleatórias, né? Então, a gente precisa cuidar com o que vai passar. Então, a Sala do Empreendedor tem uma parceria com o Sebrae, né? E é alguém do Sebrae que estará aqui nesse diálogo, nessa conversa, nessa explanação dessa reforma tributária que tanto nos deixa preocupados, né? Mas a gente já está em contato, já está alinhando datas para ser feito isso. Provavelmente faremos em duas etapas. Primeiro com os MEIs e depois com o comércio no geral. André, eu preciso falar um pouco com você da secretaria que também vocês carrega aí esses três segmentos. Um deles é o turismo. Isso. E a gente sabe que o turismo é um ponto importante, porque Nova Santa Rosa também tem os seus pontos turísticos, e uma das coisas importantes que a gente tem visto aí, que tem sido mais visitado pelo público nos últimos dias, principalmente nesse mês de dezembro para cá, é o Lago Municipal de Nova Santa Rosa, que ficou maravilhoso, muito bem projetado. Vocês já fizeram lá alguns ajustes, foi feito plantio de algumas flores diferentes. Eu estive lá vim especialmente fazer uma visita durante o dia, vim à noite e realmente a gente pode dizer assim, o Lago Municipal ganhou outra vida. Há um projeto de investimento, algo na área do turismo. Está sendo buscado recurso junto à Secretaria de Governo do Turismo, comandado pelo ex-prefeito de Cascavel, Paranhos, para alavancar também essa questão do turismo, que nós sabemos que Nova Santa Rosa tem outros pontos também turísticos. Exatamente, o lago é realmente um lugar lindo, ele foram feitos plantio dessas plantas e tudo mais, foi pintado, né? Está sendo muito bem conservado, foram colocadas várias cadeiras lá em torno do lago, né? É tudo pensado para atender a população. As mesas lá de concreto, com os bancos, tudo para atender, porque a gente percebe que lá, eu visito muito o lago com minhas crianças, então a gente percebe que é um ponto de encontro mesmo, um tererê, uma pipoca, ficou muito legal, muito lindo.
Agora no Natal também, nós tivemos aí sábado uma apresentação lá, foi incrível. E a gente pretende utilizar mais o lago, sim, com programações também, né? Mas em relação ao turismo, nós iniciamos esse ano. A gente tem um potencial turístico muito grande no município. Nós temos lugares incríveis, pessoas que estão empenhadas nos seus lugares, né, para fazer o negócio acontecer. Planalto nós temos. Eu não vou citar nomes porque a gente acaba às vezes esquecendo um e outro, mas assim, tem muita coisa. Tem comida, tem trilha, tem piscina, tem diversas coisas, né? O turismo rural tem um espaço enorme para ser explorado, né, André? E o legal, assim, quem está à frente mais, assim, eu sempre falo assim, eu sempre estou nos bastidores, a gente vai acompanhando e dando um suporte, sempre dando suporte, buscando ferramentas e a gente não consegue abraçar tudo, né? Então a gente sempre tem pessoas que nos auxiliam, né? E a Noeli está mais à frente do turismo, está em mais contato com as pessoas, mas eu sempre estou junto, eu sempre estou sabendo o que está acontecendo, sempre estou no meio, né? Tô ali, mas a gente não consegue estar em contato direto em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas também a pessoa precisando só vir até aqui. Sim, tranquilo. Sim. E sabe que tem pessoas que às vezes querem falar com a secretária, isso, né? Mesmo que tenha os subordinados que vão fazer o mesmo papel, mas ficar à vontade, né? Isso. O munícipe é aquele que tiver interesse. Sim, e tem alguns pontos que realmente precisa ser decidido aqui por mim, precisa ser conversado aqui, então a gente atende as pessoas e faz todo esse suporte, né? A praça também, a Praça da Bíblia é um ponto de encontro, né? Do colonizador também. A gente tem muita coisa legal aqui, que precisa ser explorada, que pode ser explorada. O turismo rural é muito forte, nós temos diversas coisas aqui. Inclusive terá uma barraquinha do turismo na nossa feira para que as pessoas conheçam um pouco e entendam o que está acontecendo, porque a gente está mexendo, a gente está trabalhando. Tem muitas coisas acontecendo, né? Recursos. Nós temos uma certa dificuldade daqui para frente, porque ano que vem são eleições. Então, até março, o que deu, o que não deu, não dá mais, né? Porque a gente não consegue mais nada a partir daí. Questão burocrática da legislação. Da legislação por conta de ser um ano político, né? Sim. Aí, o que é de deputado, acabou, né? E a gente sabe que, infelizmente, em alguns casos, alguns deputados acabam que prometem e não cumprem. A gente acaba tendo essa expectativa e acaba não chegando, né? Eu vou ajudar. Expectativa decepcionante, poderia dizer. Ou seja, aquele chamado paraquedista, vem na hora da eleição e depois na hora de trazer o recurso não aparece. Isso mesmo. Mas nós também temos os que cumprem, que a gente entra em contato, só que a gente sabe que eles têm 399 municípios para atender, então não é assim, eu quero isso, tá aí, né? Então assim, a gente sabe que dá para contar e que não dá para contar também, né? Mas a gente procura sempre esse contato, esse auxílio de emendas, porque do contrário é difícil, né? Nós somos um município pequeno, nós temos diversas coisas a serem feitas, refeitas, né? Então a gente tem que cuidar com o orçamento, a gente tem muita coisa para fazer. Andréia, estamos aqui para você que nos acompanha ao vivo de Nova Santa Rosa, falando com a secretária de Indústria, Comércio e Turismo, que pela primeira vez, né, a gente está fazendo aqui um contato assim ao vivo com a Andréia para a gente poder, de repente, até trazer algumas informações que muitas vezes ficam vamos dizer assim, à deriva, né? Que não chegam à margem. Isso. Vamos usar esse termo assim, né? Então, a gente sabe, este ano de 2025 foi quando o governo atual assumiu. Prometeu durante a campanha que iria fazer todos os anos festa de aniversário do município. E mesmo tendo recentemente assumido, como você falou no início da entrevista, a festa foi feita.
passando por toda aquela burocracia da legislação, mas foi feito, aconteceu e a contento. Não se viu reclamação quase nada. Sempre tem, Sim. Isso é normal. O dia que não tiver mais, você desconfia. Quando não tiver mais nenhuma reclamação. Exato. Porque daí dá para desconfiar, que não seja assim. Festa de 2026, ela é no começo do ano. Como é que está aí? Já tem coisas andando, tal, e principalmente em função dessa burocracia da legislação, Andréa? Tem sim. Já estamos pensando, até porque são 50 anos do nosso município. É, né? O jubileu de ouro, né? Exatamente. Então nós estamos pensando, já estamos trabalhando, já estamos fazendo licitações, os bastidores é realmente assim uma loucura, né? Porque a preocupação é grande em fazer as coisas corretas, para que a gente não fuja muito do orçamento, né? A secretaria, na verdade, assim, Indústria e Comércio se tornou secretaria ano passado, na metade do ano, talvez um pouco antes, enfim, em abril, e então, assim, é uma secretaria muito recente. Sempre foi um departamento, né, com um diretor, mas que nunca foi, de fato, algo como uma secretaria, né? Então, aí esse ano... Com poder de secretaria, né? Isso, exato. Então, assumir algo que não tem um caminho é difícil, a gente precisa abrir muitos caminhos também, né? E às vezes a população pensa, para quê, né? Mas claro que a Secretaria de Indústria e Comércio não vive só de festa também, né? É um dos maiores eventos, é a maior preocupação, até abril, né? Depois disso a gente tem diversas outras coisas que a gente precisa fazer. Só voltando um pouco, nós também aqui temos o Comitê Gestor Empresarial, que nós temos, envolve poder público e privado. Nós convidamos alguns empresários para vir para dentro da secretaria e algumas pessoas do setor público, para a gente fazer uma junção e buscar soluções para algumas coisas relativas ao comércio, o que nós podemos melhorar. Nós temos problemas com falta de mão de obra, o que nós precisamos para isso. A gente citaram lá lixo na avenida, entende? Então a gente vai conversando, esse grupo de comerciantes, de empresários com o poder público, a gente conversa para que a gente consiga soluções, porque às vezes eu olhando daqui eu vejo uma coisa e você olhando daí você vê outra. Então quando a gente junta, às vezes as soluções são mais fáceis e mais rápidas, né? Quando se tem um conjunto de ideias. Com certeza. E surgiu muitas ideias legais, as pessoas também aderiram, vieram, e também um agradecimento às pessoas que fazem parte. E também deixar aqui que a Secretaria de Indústria e Comércio está de portas abertas para receber vocês. Qualquer que seja o assunto relacionado a comércio, às vezes até em relação a trabalho, né, que vem, a gente consegue conversar, de repente de outros meios a gente consegue resolver as coisas, né? Como eu disse, a gente não tem dinheiro para, né, mas a gente consegue soluções, a gente consegue intermediar algumas coisas. André, eu preciso perguntar sobre a questão também que toda a Secretaria de Indústria e Comércio, ela tem, por si só, isso é natural, o sonho de trazer novas indústrias para o seu município. O que a legislação hoje, eu digo, o que a lei até agora, vigente, existente, aprovada pelo Poder Legislativo, contempla para, isso quer dizer, de repente seja até uma coisa do passado, que pode ser agora ajustado através da atual administração, em termos de incentivo para quem quer trazer uma indústria à Nova Santa Rosa? Então, é um assunto assim um pouco polêmico, eu diria assim, talvez problemático, porque assim, primeiro que nós precisamos de espaço, certo? Nós temos o Parque Industrial, o primeiro, lá, então alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, talvez, foi adquirido um outro parque, uma outra parte, que fica no Parque de Exposições, atrás do Parque de Exposições. Nós temos que pensar na logística disso tudo também, né? Nós estamos construindo lá um barracão. Hoje nós conseguimos aí construir o nosso primeiro barracão, nesse 1 ano que nós estamos.
Nós temos empresas aqui locais que precisam expandir, que a gente precisa também atender. Então, de primeiro momento, nós precisamos automaticamente, se nós contemplamos os nossos que precisam de um espaço maior, eles vão contratar mais funcionários também do nosso município e automaticamente a gente vai girar mais também no nosso município. Mas claro que nós queremos que venham empresas de fora para aumentar a nossa produtividade, a nossa população, né, a rotatividade de pessoas assim, no nosso comércio, na cidade, mas a gente tem que pensar nos nossos também, nos nossos que já estão e que precisam dessa valorizar expansão. Primeiro Isso. o pessoal de casa. Os que já estão aqui, os que começaram aqui, porque a gente vê que tem empresas que começaram muito pequenas e que hoje são uma potência, que vende para fora do Brasil, empresários que foram para o Japão buscar tecnologia. Inclusive me relatou que ele pagava R$300 para comprar uma peça de fora. E hoje ele foi para o Japão, se especializou, buscou os meios e hoje ele produz essa peça por o custo dele é R$3. Então, olha assim, só. É uma coisa gritante. O que pagava 300 para trazer a Nova Santa Rosa, ele produz por 3. Por R$3. Então, assim, como que a gente não vai contemplar uma empresa dessas que tem um potencial para trazer de fora, né? Em vez de contemplar essa, eu vou trazer de fora. Claro que se a gente tiver demanda potencial, a gente vai trazer, a gente vai buscar trazer. Mas também envolve uma burocracia muito grande. E hoje o cenário, né, no geral, tá difícil, as pessoas estão preocupadas, né? A gente percebe, conversa com comerciantes, estão preocupados, instabilidade financeira. Então é complicado, né? A gente sempre procura medir as coisas, né? Andréa, só uma pergunta. Nós, como somos da imprensa, temos conhecimento de que nos últimos anos, questão de uns 10 anos para cá, a gente teve o que se chama evasão industrial, ou seja, empresas e empresários de Nova Santa Rosa e que gostariam de ter investido aqui e por falta de apoio acabaram saindo de Nova Santa Rosa. O que está sendo pensado e planejado para evitar que isso continue acontecendo? Isso, exatamente. Então, o que nós queremos com isso? Começando com essa questão de barracões, né? Tá pequeno aqui, eu não consigo expandir, eu vou para fora, porque eu tenho o apoio de Toledo, eu tenho apoio de Quatro Pontes, eu tenho apoio... Então, a gente precisa focar mais nessa questão. Espaço, o que a gente ouve muito é espaço, né? A mão de obra tá difícil, mas ainda a gente consegue... Tem algumas empresas que estão trazendo de fora, que eu acho que eles estão... né, no direito deles e tudo bem, porque eles precisam da mão de obra, mas eu acho que a nossa população, as pessoas que trabalham aqui, precisam ter a consciência de que aqui também é bom trabalhar, porque da mesma forma nós vemos que pessoas daqui vão no mercado em Marechal trabalhar. Mas aqui nós temos 3 supermercados, aqui eu estou em casa, aqui eu também tenho vale alimentação, aqui eu vou de bicicleta, eu chego em casa, eu estou meio-dia com a minha família, com meu filho, com a minha esposa, enfim... Então, nós, enquanto pessoas, né, trabalhadores, precisamos pensar nisso também. Às vezes, por conta de R$100, R$200, se deslocam daqui. Mas não fazem esse cálculo. Será que vale a pena mesmo? Eu estou todo dia na estrada, e nós temos demanda de serviço aqui. Nós temos. Então, assim, para que a gente também faça essa reflexão. Vale a pena mesmo eu sair? Nós temos empresas grandes aqui que estão penando, né? Quantas vagas tem hoje? Aqui também passa o controle de pessoas que procuram emprego e tem essa questão de vagas? Seria só no Cine mesmo, em Marechal? Não, na verdade, aqui nós temos a Agência do Trabalhador, que fica alocada na rodoviária. E é lá quem tem todo o controle de vagas, de pessoas que procuram e de vagas em aberto. É lá que se faz esse... temos pessoas que nos procuram aqui... E às vezes a gente acaba indicando, quando sabe de algum lugar, a gente acaba indicando, mas é lá que se concentra, porque senão se espalha muito e a gente não se tem controle das coisas. Então lá fica concentrado
essa questão de emprego. Mas eu acompanho, eu sei que tem várias vagas em aberto. Tem demanda e tem procura. Exatamente. Só precisa se fazer esse encontro, né? As pessoas se encontram. Falta mão de obra especializada em Nova Santa Rosa, exemplo da maioria dos municípios paranaenses? Falta mão de obra. Inclusive, isso é algo que a gente, ano que vem, já está organizado e programado. Nós traremos cursos técnicos. Isso eu estou te falando aqui em primeira mão, tá? É uma parceria com uma empresa também consolidada. Traremos curso técnico gratuito. E assim, são alguns cursos... Inúmeros. Isso, inúmeros. 10, 11 cursos técnicos para que as pessoas possam se inscrever gratuitamente e fazer. Porque tem coisas que o detalhe faz a diferença, né? Então, é o parafuso, é a solda, enfim. Então, a gente vai trazer, sim, para cá. André, eu sei que a gente teria muitos e muitos assuntos ainda, mas vamos deixar um pouco para a próxima vez, que senão nós vamos falar tudo aqui hoje, vamos ficar sem assunto na próxima, de repente. É claro que não, eu estou brincando, porque sempre tem assunto novo, sempre tem coisas novas acontecendo, sempre tem mais e mais trabalho, mais empenho, mais dedicação, busca disso, daquilo. Eu sei que você não para, você é mais ou menos assim, elétrica, né? Como se diz na gíria popular. Mas eu gostaria aqui de encerrar essa nossa transmissão ao vivo, aqui desde o Paço Municipal de Nova Santa Rosa, deixar aqui o microfone do nosso canal aberto para você poder fazer alguma consideração que eu não tenha lembrado, de repente dele fazer a pergunta que você gostaria de destacar, e também, ao mesmo tempo, deixar aqui a sua palavra, a sua mensagem de final de ano, já que faltam aí 15 dias para o Santo Natal, para que as pessoas também possam receber a mensagem da nossa secretária de Indústria, Comércio e Turismo. Isso, então assim, dia 29 de dezembro nós teremos o nosso último sorteio da nota premiada, às 18h30 aqui no auditório da Sala do Empreendedor, né? Que esse sorteio ele não é acumulativo, então as compras realizadas de outubro até agora, os cupons estão todos sendo recolhidos, né? E aí a gente vai fazer esse sorteio aqui, o último sorteio do programa Nota Premiada, dia 29/12. Dizer para você, cidadão Nova Santa Rosense, que a gente sabe que hoje a facilidade de comprar pela internet é tranquilo, né? Muito fácil, mas que vocês lembrem que nós temos um comércio forte, nós temos um comércio com diversidade de coisas. Às vezes 10, 20 reais não vai fazer diferença para você, mas vai fomentar o nosso comércio aqui. Então, são pessoas que estão trabalhando aqui no nosso comércio, são pessoas que estão investindo. Sem falar do golpe, né, que podem aplicar. Sem falar dos golpes, né? Então, são pessoas que acreditam no nosso município, que investem no nosso município, que saem todos os dias de suas casas com ideias, com contas a pagar, né? Então, vamos refletir um pouco em relação a isso. É importante que a gente pense e não se esqueça disso, tá? Nós temos um comércio muito rico e nós precisamos mantê-lo assim. Eu, como proprietária também, eu sei da dificuldade, assim, de como o dia a dia, né? A gente tem sonhos e não é só, digamos que em casa, a gente tem sonhos para os nossos comércios, a gente quer aumentar, a gente quer fazer as coisas mais bonitas, a gente quer melhorar e precisa de todo mundo, né? É uma bola de neve, né? Você compra comigo, eu compro com você e assim vai, é o mercado e é no geral, e é o imposto que volta para a prefeitura, que a gente precisa falar disso sim, porque o imposto que volta para a prefeitura, ele volta para você também depois em benefícios, em estradas, até em festa, em educação, em saúde, em todas as áreas, né? E dizer que dia 17 e 18 de dezembro eu estarei levando Papai Noel no nosso comércio, na avenida, para estar visitando, e aí papai, mamãe, crianças, saiam de casa, levem as crianças aí para o comércio, comprem o presente que vocês precisam e o Papai Noel vai estar para tirar foto, vai estar aí na região, né?
E também dizer para vocês que eu desejo de todo o coração que o seu Natal seja muito abençoado, que Deus realmente possa resplandecer na vida de cada um de vocês, da família, que o ano novo seja de muitas realizações, muitas bênçãos e que o nosso ser nunca ultrapasse o nosso ter. Porque ser o que você é, ninguém te tira. Bens materiais a gente pode perder. Mas o que nós somos de verdade, isso ninguém consegue nos tirar. Então eu desejo assim de todo o coração que vocês tenham um ano repleto de realizações e todas as dificuldades sirvam para fortalecer. Obrigado, Andréia. Nós que agradecemos aqui a sua entrevista. E agradecemos também a você que esteve conosco, vocês que estiveram conosco e você que ainda vai assistir também essa nossa live, que vai ficar disponível também nas nossas redes sociais. Um grande abraço a todos vocês, uma excelente tarde. Estaremos de volta de qualquer ponto, em qualquer lugar, sobre qualquer assunto e qualquer acontecimento que nos dê a motivação de estarmos transmitindo ao vivo através do nosso canal. Um grande abraço, a reportagem foi do repórter e jornalista Rudy Walker.